Você sabia que antes de David Bowie criar Ziggy Stardust, antes de sonhar em ser o homem das estrelas, ele via OVNIs 7 vezes por semana? 7 por semana. No CineCena 369 de hoje, a gente vai mostrar essa conexão alienígena, fazer uma viagem com um camaleão pelas telas do cinema. Okay, boys. Let's go to work. E entender como um garoto de Brixton, obcecado por disco voador, virou um dos maiores ícones da música e do cinema ao mesmo tempo. E fica comigo, porque essa história tem final de filme, literalmente. CineCena 369. David Robert Jones nasceu em 8 de janeiro de 1947 em Brixton, no sul de Londres. Filho de pais que trabalhavam duro num ambiente pós-guerra, cinza, concreto, sem glamour algum. A mãe, Peggy, trabalhava numa cafeteria dentro do Royal Tonbridge Cinema. E por isso, Bowie entendeu desde cedo a capacidade hipnótica da tela. O pai, Haywood, conhecido por John, era relações públicas numa instituição de caridade infantil e apaixonado por música. A vida era simples, mas interessante. Graças ao cinema e ao meio-irmão Terry, 10 anos mais velho, que lhe apresentou o jazz moderno e a literatura beat. Foi Terry quem abriu a primeira janela para o estranho. Na escola, Bowie se revelou cantor, dançarino e tocava flauta. Um dia, seu pai chegou em casa com discos de Little Richard e Elvis Presley. Bowie escutou tudo e depois disse que tinha ouvido Deus. Na adolescência, ele foi estudar numa escola liberal e moderna dirigida pelo pai do guitarrista Peter Frampton. Ali desenvolveu seu talento musical e teatral ao lado do brother Peter. Mas Bowie não era só arte não, ele também era corpo. Aos 16 anos, caiu no soco com um amigo por causa de uma menina, levou uma pancada no olho esquerdo que deixou a pupila permanentemente dilatada, criando a ilusão de olhos de cores diferentes. Uma das marcas mais icônicas do camaleão do rock, nascida numa briga de adolescente. Aos 15 anos, formou sua primeira banda, os Comrades. Tocou em bailes, ganhou um pouco de grana e abandonou a escola porque decidiu ser popstar. Em pouco tempo, conseguiu um patrocinador e lançou seu primeiro álbum, ainda com o nome David Jones. Só que David Jones não ia longe. O que viria a seguir mudaria não só o nome, mudaria para sempre o que um artista pode ser. Em 1967, tudo mudou. O mundo estava obcecado pela Guerra Fria e pela corrida espacial. Bowie começou a absorver então ficção científica, quadrinhos, filmes de terror B, cinema europeu. Ele era uma esponja e tudo que entrava na cabeça dele saía transformado em arte. Até que assistiu ao clássico de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e mergulha de cabeça na pesquisa ufológica. Lia de tudo, revistas, livros, relatos de avistamentos. Estudou o projeto Blue Book, o programa secreto do governo americano para desacreditar os OVNIs. Nessa época, foi dividir um apartamento com seu amigo Kenneth Pitt na Manchester Street, que acabou virando seu empresário. E foi lá, naquelas madrugadas, que Bowie ficava olhando para o céu. E como acontece com quem observa com atenção, ele começou a ver coisas, luzes enormes e silenciosas que ficavam paradas no ar e depois desapareciam em frações de segundo. Os avistamentos ficaram tão comuns, mas tão comuns, que ele foi trabalhar para uma revista sobre o assunto, ficando de plantão num observatório. Sobre esse período, ele declarou em uma entrevista à revista Crane em 1973 e também ao pesquisador Timothy Beckley no livro UFOs Among the Stars, que viu objetos no céu 7 vezes por semana. E foram esses avistamentos que serviram de gatilho para ele escrever Space Oddity. Ground control to Major Tom. A história do Major Tom, um astronauta que flutua no espaço, perdido sem contato com a Terra. Linda, melancólica
simbólica com um ar de advertência. Como se o espaço não fosse só aventura, fosse também um lugar de solidão, de transformação. Bowie estava testando ali uma ideia que nunca mais o abandonaria. O artista pode ser um personagem, sim. O Major Tom é astronauta, mas é também o próprio David Bowie. O cara que sai da Terra, vira estrela e deixa de pertencer a um só lugar. No ano seguinte, ele não criou apenas Ziggy Stardust. Ele afirmou que Ziggy era uma espécie de mensageiro alienígena, um ser que descia à Terra para salvar a humanidade através do rock. O álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars é na prática um roteiro de cinema. Tem início, meio e fim. Tem um herói, a queda, a morte simbólica. O cabelo ruivo, o macacão, a maquiagem, a pose, tudo era teatral. O fotógrafo Mick Rock, que registrou a turnê, disse certa vez que Bowie não era só um músico. Ele era um diretor de cinema que dirigia a própria carreira. Cada foto, cada gesto, cada luz tinha intenção. Nada era acidental. Coisa que você mesmo pode verificar nesse antológico concerto que foi remasterizado e lançado em 2023. E ainda está disponível no YouTube de graça. E Hollywood começou a sacar isso. Só que Bowie não foi como estrela de rock, não. Foi como alienígena, literalmente. Essa mentalidade de diretor é o que fez Bowie funcionar tão bem no cinema. Porque ele não chegava num set como um roqueiro querendo fazer um filme. Ele chegava como um performer. Ele já entendia a narrativa, imagem, silêncio e olhar. Ele performava. Mas tem um papel que ele disse que não precisou atuar. Porque, em verdade, ele não estava fingindo ser um alienígena. Ele simplesmente era. Lançado em 76 e inicialmente recusado pela Paramount para distribuição, o homem que caiu na Terra colocou David Bowie no papel de Thomas Jeremy Newton, um ser de outro planeta que vem à Terra em busca de água para seu mundo natal e aos poucos se humaniza pelos vícios e pela decadência terrena. I can kill you right here on this bed. Sobre a experiência, ele declarou: minha única lembrança é de não ter que atuar. Eu era apenas eu. Fui perfeitamente adequado para aquele papel. Eu não era desse mundo mesmo, naquele momento. E isso não era metáfora, era um estado real. Bowie estava no auge do consumo de cocaína, quase sem dormir, vivendo num delírio entre realidade e ficção. O alienígena desorientado na tela era o próprio David Bowie desorientado fora dela. By the mid-70s, I was so out of my gourd that really it was very impossible. It was all nigh on impossible for me to function in any rational way. So I didn't know I was playing characters by that time. Os próximos papéis iam levá-lo para lugares cada vez mais sombrios. Berlim, bordéis, vampiros e uma menina de 13 anos. Depois do Alien, o cinema não saiu mais da vida de Bowie. Vieram filmes do período que ele mesmo chamou de sua fase Berlim, como Apenas um Gigolô, de 78, onde interpreta um militar prussiano que retorna para casa após a Grande Guerra e, incapaz de encontrar emprego, acaba trabalhando num bordel, um homem deslocado. Sempre o mesmo tema. Então veio Christiane F., drogada e prostituída, baseado na história real de uma menina de 13 anos em Berlim que se perdeu nas drogas e na prostituição e que era fã, claro, quem não, de David Bowie. Nesse filme, Bowie interpreta a si mesmo. Aparece no palco enquanto a protagonista assiste ao show que vai mudar sua vida. Você já viu esse filmaço? Me conta aqui. Em 1983 é a vez de The Hunger. Aqui no Brasil ficou com o nome de Fome de Viver. Um drama de vampiros com clima gótico, sensual e levemente doentio. No filme, ele interpreta John Blaylock, marido de Miriam, vampira milenar vivida pela lindíssima Catherine Deneuve.
Eles vivem às margens da sociedade, matam para sobreviver e o tempo passa diferente para eles. Até que John começa a envelhecer em velocidade acelerada. O filme, dirigido por Tony Scott, irmão de Ridley Scott, dividiu a crítica, mas a cena de abertura é antológica. Peter Murphy, do Bauhaus, cantando Bela Lugosi's Dead num clube escuro, enquanto Bowie e Deneuve observam a plateia. É praticamente um clipe dentro do filme. Bowie, mesmo como ator, não conseguia se livrar da música. E nem tinha como, né? Mas um dos raros momentos foi no perturbador Fúrio, Em Nome da Honra, que relata o tenso conflito entre brutais comandantes japoneses e seus obstinados prisioneiros ingleses. Bowie interpreta o oficial britânico Jack Cellier, que inicia um conflito quando resolve não acatar as regras ditadas pelo capitão, um cruel comandante japonês. Bowie sempre foi visual e disso já falamos. Sua admiração então pelo pop art Andy Warhol foi tão escancarada que lhe rendeu a música Homenagem Andy Warhol, que ironicamente quando ele finalmente o conheceu na sua Factory, o estúdio de Andy e badaladíssimo em Nova York, foi uma decepção enorme porque Andy odiou a música. Andy não conhecia a carreira de Bowie e achava que ele era só um fã. E era, mas também era um dos maiores artistas que esse planeta já viu. It was in this factory place and it was a hive of activity. Everybody was doing something, talking up this, talking up that. And the guy was just sort of very quiet, sort of like a sort of lethal kind of Svengali figure over this whole thing. Everything happened without his seeming to be taking any part in it. Anos depois, ele viveu o próprio Andy Warhol no filme da história do artista plástico Basquiat, dando ao personagem a insegurança necessária que ele mesmo sentiu em Andy. Mas o que ninguém esperava era ver Bowie em um filme de fantasia para crianças e que acabaria virando papel pelo qual uma geração inteira o reconhece até hoje. But I'll be there for you. Em 1986, o camaleão se veste de duende. Labirinto, a magia do tempo, dirigido por Jim Henson, o criador dos Muppets, se tornaria um dos filmes cult da geração. E o responsável por isso não foi só a fantasia ou as criaturas, foi o vilão. Jareth, o rei dos duendes, cabelo loiro para o alto, maquiagem pesada, roupas absurdas, presença que domina a tela. Ele aparece pouco, mas quando entra em cena, rouba tudo. Canta, dança, ameaça, seduz. Às vezes faz tudo isso ao mesmo tempo. Curiosamente, Labirinto foi um fracasso de bilheteria na época. Hoje é cultuado, tem convenções, fãs obcecados e uma geração inteira que olha para Jareth e pensa: esse é o vilão mais charmoso da história do cinema. E foi esse vilão encantador que chamou a atenção de ninguém menos que Martin Scorsese. O diretor convidou o Bowie para interpretar um dos personagens mais complexos da história, o governador romano Pôncio Pilatos, em A Última Tentação de Cristo, de 1988, ao lado do espetacular Willem Dafoe, no papel de Jesus, e com uma trilha sonora perfeita do Genesis Peter Gabriel, Bowie entregou um Pilatos frio, calculista, assustadoramente humano. Um homem que sabe o que está fazendo e faz assim mesmo. On Golgotha, 3,000 skulls there by now. Probably more. God! Só que nenhuma dessas atuações preparou o mundo para o que vinha de David Lynch. Se existe uma cena que resume tudo que Bowie era, o estranho, o deslocado, o visitante de outra dimensão, ela não está no show não. Ela está em 7 minutinhos de David Lynch, o homem que virou o adjetivo lyncheriano no cinema. Em 1992, Bowie aparece em Twin Peaks, Fire Walk With Me, o
spin-off cinematográfico da série The Lynch. Ele interpreta Philip Jeffries, um agente do FBI que desapareceu há anos e, de repente, reaparece num escritório completamente transtornado. Fala coisas sem sentido aparente, aponta para pessoas que nem estão lá e desaparece. A interpretação é bizarra. Sotaque do sul dos Estados Unidos que soa artificial, gestos tensos, olhar perdido para algum lugar que ninguém mais consegue ver. Tem gente que acha ruim, tem gente que acha genial. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que a cena não deixa ninguém indiferente. E num filme de Lynch, isso é o maior elogio possível. Lynch era fã de Bowie. Os dois falavam a mesma língua. Aquela língua do inquietante, do que não se explica. Philip Jeffries is the reason for Argentina being in the film Twin Peaks, and Philip Jeffries was played by the great David Bowie. Naquela cena curtinha, Bowie parece um visitante de outra dimensão. Um homem que viu algo que não devia ter visto e agora carrega esse peso pra sempre. E depois de tanto peso, Bowie fez algo que surpreendeu todo mundo mais uma vez. Ele deu uma gargalhada. You've got David on the floor! Em 2001, Bowie provou que a lenda sabe rir de si mesma. Em Zoolander, a comédia de Ben Stiller sobre o mundo da moda, ele aparece como juiz de um duelo de desfile entre Derek Zoolander e Hansel. I believe I might be of service. A cena é curta, é absurda e é perfeita, porque mostra algo que Bowie tinha e poucos artistas têm. Aquele senso de humor de não levar a própria grandeza a sério. Ben Stiller disse que Bowie foi um dos primeiros a aceitar o convite. Did you pitch it to him or send him the script? Yeah, no, I think we sent him the script and I went down and talked to him in his studio, and he lived in New York and we were shooting in New York. And, yeah, and it worked out, and he was so kind and gracious the day that we worked together and made everybody feel special. And he was, did improv, all that stuff, but he was writing on his hand, and he was he was game for anything. Well, Were you a big fan of him? Yeah, I've always been a big fan of his, and his music, and as an icon, a fashion icon, that was why we wanted him in the movie. And ele não se importava de fazer graça. Pelo contrário, adorava subverter a expectativa. A carreira dele foi um longo e calculado jogo de expectativas quebradas. Não foi à toa, né, que virou o camaleão do rock. Existe uma entrevista que circula toda vez que o mundo muda de fase, porque ele previu o futuro. Em entrevista de Bowie dos anos 90, que ressurge nas redes toda vez que o mundo é transformado. Nela, ele fala sobre a internet com uma clareza que assusta até hoje. Enquanto o entrevistador tentava diminuir a importância da rede, Bowie insistia. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. It's a tool, though, isn't it? No, it's not. No, it's an alien life form. E ele estava certo. Décadas antes da maioria entender, ele já entendia. Ele entendia tudo muito bem. E o que vem agora é o que justifica esse vídeo existir. É o ato final. E foi planejado com uma precisão que vai te deixar sem fala. Bom, é o ponto mais pesado dessa história. Não é só sobre um álbum. É sobre uma despedida que foi planejada como uma obra de arte e que ninguém viu chegar. Black Star foi lançado em 8 de janeiro de 2016, no aniversário de 69 anos de Bowie. 2 dias depois, no dia 10, ele morreu de câncer. Ele partiu da Terra. Ninguém esperava. Ele havia mantido a doença em segredo por 18 meses. E, de repente, as músicas e os clipes ganharam um significado que parou o mundo. O clipe de Lazarus, o nome do amigo que Jesus ressuscitou, mostra Bowie numa cama de hospital com os olhos vendados, levitando
cantando, escrevendo de forma frenética, lutando contra algo invisível. É como se ele estivesse encenando a própria morte e sua ascensão, porque realmente ele estava. O clipe título é ainda mais denso. Uma mulher com cauda, um culto em torno de um crânio coberto de joias, um astro negro pairando sobre um planeta morto. Cada imagem, cada letra, cada silêncio foi escolhido com intenção. O diretor dos clipes, Johan Rink, o mesmo de Spaceman e Chernobyl, revelou depois que Bowie sabia que estava morrendo e gravou Black Star como uma carta de despedida. O último personagem, o homem que encarou a morte e a transformou em arte. Foi o presente final que Bowie deixou para os fãs, para nós. Não um álbum triste, mas um álbum sobre o desconhecido, sobre o que vem depois, sobre o próximo planeta. Do garoto de Brixton que ficava acordado olhando o céu, até o homem que encarou a câmera pela última vez e disse: olhe pra cá, eu tô indo embora, mas deixei algo pra vocês. Os OVNIs não eram só uma curiosidade mesmo, eram um sinal. Bowie sempre se colocou como um visitante, alguém que não pertencia completamente à Terra. E talvez seja por isso que ele conseguia interpretar alienígenas, vampiros, duendes e agentes perturbados sem forçar nada. Ele não precisava fingir estranheza, ele a carregava. Onde você estava quando ele morreu? Me conta aqui embaixo, porque eu estava em casa quando li a notícia na internet e chorei sem parar. Tinha a discografia completa do meu alienígena favorito, mas ele não mexia só comigo. O mundo inteiro parou. Murais foram pintados, velas acesas, músicas tocadas em loop durante dias. Bowie não era só ufólogo, cantor, compositor, ator. Ele era uma ideia. A ideia de que você pode ser quem quiser. Você pode mudar, pode cair na terra, pode ser rei, pode ser monstro, pode ser tudo. E ainda assim, ser tudo isso com muita elegância. Me conta aqui nos comentários qual foi o papel dele que mais te pegou. Ou você acha que o maior papel de Bowie foi ser ele mesmo? Se curtiu o vídeo, dá um like, se inscreva no canal e seja membro do Cinecena 369. Você assiste tudo antes e ainda tem seu nomezinho nos créditos. Valeu mesmo, valeu muito e que as estrelas estejam com você. Cinecena.